vamos hoje para a semana 5, e na nossa semana 5 nós vamos estar falando um pouquinho sobre as artes visuais, tá? Então lembrando, né, dentro das artes visuais nós temos a pintura, a colagem, a fotografia, o desenho, né, a modelagem, todos esses tipos de arte estão dentro das artes visuais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pinturas rupestres, né? Então, as pinturas rupestres, as primeiras pinturas rupestres que nós vamos ver está há 10 mil anos antes de Cristo, né? E elas estavam lá em pequenos grupos que, né, eles se abrigavam e moravam nas cavernas. Então, vamos lá para o nosso PET. Vamos ler aqui nosso primeiro parágrafo. A arte rupestre, em especial as pinturas rupestres, foram feitas por nossos ancestrais nas cavernas do mundo durante a pré-história. Então, o que é a pintura rupestre? Nada mais é do que as pinturas que foram feitas pelos seres humanos primitivos, aqueles que moravam lá nas cavernas, e onde eles faziam, né, os rituais, eles moravam e faziam rituais. E as pinturas rupestres que eles faziam naquela época retratavam cenas do dia a dia deles, do cotidiano deles. O que eles faziam? Faziam a caça, né, dançavam, tudo que eles faziam no dia a dia deles, eles registravam, né, através da pintura nas paredes, nas rochas. Então, por isso que vem a palavra rupestre, né? Que a palavra rupestre, ela vem do latim, que significa rupes e que significa rocha. Então, né, a arte, o que é a pintura rupestre? São as artes, né, a forma da gente imprimir, desenhar, pintar na superfície de rochas e cavernas, tá? Por isso que tem esse nome de pintura rupestre. E no Brasil tem um importante sítio arqueológico, ou seja, né, os registros também das pinturas rupestres, no período da pré-história das pinturas rupestres. E ele fica lá no estado do Piauí, no Nordeste brasileiro. E aí, lá nesse lugar, né, que é lá no Piauí, na Serra da Capivara, tem pinturas rupestres de aproximadamente 18 mil anos antes de Cristo. Então, olha só, né? O registro que a gente tem de uma pintura rupestre no Brasil há 18 mil anos antes de Cristo. Então, é muito, muito, muito tempo atrás. E a gente vai observar algumas imagens, né, dessas pinturas rupestres aqui. Eu vou dar um zoom para vocês poderem observar melhor. Então, olha só, a gente tem essa primeira imagem, tá vendo? Né? Parece os animais daquela época. Na segunda aqui também. Peraí, que saiu. Na segunda aqui também a gente vê, né? Parece né? Pra gente parece um touro, alguma coisa assim, um animal assim, né? Aqui a gente vê algumas pessoas com um animalzinho lá no fundo também. Aqui, ó, algumas pessoas com arco e flecha e alguns animais. Então, a gente percebe, né, o registro da caça deles aqui. E aí, como que eles, naquela época, faziam para poder pintar na rocha, né? Não é igual a gente tem agora, que a gente vai lá, né, na loja e compra tinta, compra pincel e pinta. Eles não tinham nada disso que a gente tem agora, né? Então, esses registros, né, eles utilizavam ossos de animais, eles faziam a tinta, né, através de folhas, através, né, de algumas terras, né? E essas tintas, eles, né, utilizavam esses ossos, sangue de animal, fezes, e é através desses materiais que eles faziam esses registros na parede, né, e na parede das cavernas que eles moravam. E é legal a gente ver, né, que olha só, se a gente está vendo uma imagem de tanto tempo atrás, né, como que elas não saíram, como que elas, né, com o passar do tempo, elas não foram desbotando,
né, sendo perdidas. Então, é muito legal a gente ver quanto tempo que essas imagens estão registradas aí. E essas imagens, esses registros são muito importantes para que a gente possa estudar e compreender o tempo, né? Entender o que eles faziam naquela época, né? Então, tudo isso faz parte, né, da arte, da história, né, de entender a realidade daquelas pessoas, entender o que elas faziam, como que eram os costumes, né? Então, isso é super importante para a gente poder entender aquela época, tá? E a atividade que vocês vão fazer, na atividade 1, vocês vão ver que vai ter uma imagem aí de uma rocha, tá? E vocês vão pensar agora o que vocês acham de mais importante que a gente está vivendo, que a gente vive agora, vocês acham que a gente deveria registrar para que futuramente, né, as próximas pessoas possam estudar, possam ver, né, o que a gente está passando, a realidade da nossa vida, nosso cotidiano, igual a gente está fazendo, né, com as pinturas rupestres. A gente consegue ver o que eles faziam naquela época. Então, eu quero que vocês pensem o que vocês imaginam, né, de atual, que vocês consideram importante para vocês poderem fazer um desenho nessa imagem da rocha, tá? Então, vocês podem usar um lápis, tá? Um lápis preto, ou um lápis de escrever, tá? E deixar registrado através do desenho. E na segunda imagem, na segunda atividade, vocês vão ver 3 imagens, tá? E eu quero que vocês marquem um X. Qual dessas imagens, tá? Pode ser uma, pode ser 2, que vocês acham que está representando as pinturas rupestres, tá? Então, são essas 2 atividades que vocês vão fazer hoje. Qualquer dúvida, é só me falar, tá bom? Um beijo e até mais!